Aqui está o maior campeão de cada campeonato de elite. Estar nessa lista significa fazer parte do Olimpo do futebol mundial. Começando pela Premier League. Em 1907, o Manchester United ganhou seu primeiro título e não parou mais. Depois, com a chegada de Sir Alex Ferguson, dominou a Inglaterra e todo mundo conhece a era dourada aí do Manchester United com Sir Alex Ferguson, né, mano? Isso não é novidade pra ninguém. Conquistando títulos e títulos e mais títulos. Em 2013, comandado por Van Persie, o Manchester United chegou ao 20º título do campeonato inglês. E nesse período, sem dúvida, o Manchester United se tornou o maior vencedor aí da Premier League, cara. Porém, com a saída de Sir Alex Ferguson, o time nunca mais foi o mesmo. Com um jejum de 12 anos, sim, isso mesmo, o Manchester United na época, né, ficou com 12 anos de jejum aí, caminhando pro 13º ano já, né, cara. Esse ano não vai ganhar, todo mundo sabe, né? E nem o ano que vem, muito provavelmente. E nem no outro. Então, em 2025, o Manchester United viu o Liverpool se igualar ao United. E agora, ambos dividem o pódio da Premier League com 20 troféus cada um. Bem bizarro tudo que aconteceu com o Manchester United. Pra você ver a grandiosidade, né? Demorou 12 anos pro Liverpool se igualar ao Manchester United. Mas vai passar, todo mundo sabe. Campeonato Italiano. O campeonato italiano é conhecido por suas grandes forças, Milan, Inter de Milão, Juventus, Roma, Napoli, mas a verdade é que um time desse campeonato, se falando de campeonato italiano, né, um time específico é o grande monstro, o grande carrasco. O Milan tem 19 títulos, mas é apenas o terceiro maior campeão. Mano, muito bizarro, né? Aqui no Brasil, cara, o maior campeão não chega nem perto disso, né? Tipo, esses campeonatos aí tem tantas edições, tantas coisas, que o maior campeão, você vai ver o número de títulos que tem o maior campeão. O Milan com 19 não é o maior campeão. A Inter de Milão tem 20 títulos e mesmo com jogadores lendários passando pelo clube, ainda é apenas o segundo maior campeão. A verdade é que o campeonato italiano é dominado por branco e preto. O time teve Baggio, Del Piero, Zidane, Buffon, Nedved, dominou a Itália por anos, sendo o único time a ganhar 9 vezes o campeonato italiano consecutivamente. A Juventus lidera isoladamente com 36 campeonatos italianos. Bundesliga. Ninguém sabe quem é o maior campeão da Bundesliga, né? Quando eu faço esses vídeos, dá vontade de pular a Bundesliga. Mas eu vou ser profissional agora. O gigante Bayern de Munique dominou a Alemanha. Em 1960, começou a dinastia alemã, com Beckenbauer, Gerd Müller e Maier. Depois, nos anos 80, com Karl-Heinz e Paul Breitner. Depois, nos anos 90, com Lothar Matthaus. Em 2000, com Oliver Kahn. 2007 em diante, Frank Ribéry, Arjen Robben, Schweinsteiger. De 2013 a 2020, com a geração de Philipp Lahm, Manuel Neuer, Robert Lewandowski. Com uma sequência absurda de títulos e a supremacia total na Alemanha. Não importa qual ano você assista a Bundesliga, ela tem 99% de chance de ser conquistada pelo Bayern de Munique. Todos os anos, o Bayern vai ganhar o campeonato alemão e dominou com 11 títulos seguidos de 2000. Ô, não, velho, isso é horrível, mano. O cara quer ser criador de conteúdo com a dicção dessa. De 2012 até os momentos atuais. Você vai ver porque que eu falei Cuba, né? Porque o Leverkusen quebrou aí a hegemonia do Bayern de Munique, né, mano? Nossa senhora, velho. Então, de 2000 até os dias atuais, o Bayern de Munique era o maior campeão, até ter sua hegemonia quebrada aí pelo Leverkusen de Xabi Alonso, mas esse ano já vai ganhar de novo, né? Um fator curioso, rapaziada, que eu fazendo esse vídeo, eu falei, pô, eu pesquisei errado aqui, cara. Porque a Juventus tem 36 títulos do campeonato italiano. Só que, ao meu ver, né, o Bayern domina muito mais a Alemanha do que a Juventus domina a Itália. Apesar da Juventus ter tido uma era grandiosa, parece assim, a gente bate o olho e fala, pô, só o Bayern ganha o campeonato alemão, irmão. O Bayern tem 90 títulos. Mas, na verdade, cara, é que eu descobri que a Bundesliga começou como campeonato profissional em 1963, cara. Se você for ver, comparado a grandes ligas aí, é bem recente, irmão. Não tem nem 100 anos, né? Enquanto a liga italiana é de 1898, cara. Então, 65 anos depois. Então, basicamente, aí eles estão 65 anos na frente, assim, em títulos, né? Dito isso, daqui 3 anos o Bayern passa a Juventus. Vamos supor que a Juventus ganha mais um aí. Daqui 4 anos o Bayern passa. Porque os próximos 4 anos vai dar Bayern, eu tenho certeza, moleque.
La Liga. O Barcelona tem simplesmente 28 títulos da La Liga e ao longo da história rivalizou absurdamente com o Real Madrid. O Barcelona conseguiu o feito absurdo de ficar 4 temporadas sem perder a La Liga, ou seja, ganhando consecutivamente, cara, de 1991 até 1994. Foram 4 títulos seguidos, o recorde do próprio clube, né, mano? Essa sequência ficou conhecida como a era do Dream Team, né? O time dos sonhos comandado por Johan Cruyff. Porém, mesmo com esses feitos absurdos, o Barcelona não é o maior campeão da La Liga, rapaziada. Acho que a maioria sabe, né? O maior campeão da La Liga é o Real Madrid, cara, com simplesmente 8 títulos a mais que o Barcelona. O Barcelona tem 28, o Real Madrid tem 36 títulos, o que não é brincadeira, né, meu amigo? Foram várias eras douradas aí do Real Madrid, né, cara? Principalmente com Di Stéfano, com Puskás. Depois veio a outra era dourada da época do Cristiano Ronaldo, que a gente conhece, né, rapaziada? Inclusive, o Cristiano Ronaldo é o jogador com mais gols na história da La Liga pelo Real Madrid. E também não dá pra esperar outra coisa do Robozão, né? Obviamente, ele é o maior artilheiro aí. Acho que essa informação não é uma informação muito relevante. Cristiano Ronaldo marcou simplesmente 311 gols em 292 jogos. O cara tem mais gol do que jogos, simplesmente absurdo em 9 anos aí, né, rapaziada? Mas será que o Real Madrid também é o maior campeão da Copa do Rei? Que é tipo a Copa do Brasil deles lá, né? Cara, se eu te falar que o Real Madrid não é nem o segundo maior campeão da Copa do Rei, cara. Exatamente. O terceiro lugar é do Real Madrid com 21 Copa dos Reis. O segundo lugar, cara, chuta aí antes de eu falar, vou dar 5 segundos pra eu chutar. Falou Atlético de Madrid, né? Não. O segundo time com mais títulos da Copa do Rei é o Atlético de Bilbao, cara, com 24 títulos da Copa do Rei. E em primeiríssimo lugar, o Barcelona com 32 títulos da Copa do Rei. Obviamente o Barcelona é o time com mais finais de Copa do Rei disputada e o time que mais venceu, né? De 8 finais de Copa do Rei, rapaziada, envolvendo Real e Barça, o Barça simplesmente venceu 7. Absurdo. Antes da gente falar da próxima liga, que é bizarra também, né, rapaziada? O Campeonato Brasileiro ainda não começou, cara, e exatamente por esse fator, por ser uma parada muito aberta aí, a gente já pode fazer uma fezinha aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, cara. Então vai ter aqui o Atlético Mineiro e Palmeiras, tá com uma odd de 3 pro Galo ganhar, cara. Simplesmente o empate aqui, ó, tá 3,10 e 2,38 pro Palmeiras. Então tá todo mundo considerando que o Palmeiras ainda é o grande favorito. Só que como vai ser começo de temporada, né, rapaziada? A gente não sabe o que pode acontecer, mano. Então, às vezes vale a pena, né? Mas se você não quiser, você for um pouco mais ansioso e não quiser esperar até começar o Campeonato Brasileiro, obviamente tá rolando aqui, ó, Liga Inglesa, né, mano? Premier League, West Ham e Nottingham Forest. E pra dar o West Ham com gol em ambos os tempos, tá com a odd de 4,60, mano. Aqui tá fácil, hein, rapaziada? Sim, tipo assim, não tá muito impossível. Eu acho que é bem provável pra odd que tá, né? Às vezes a gente vê umas odds desse em que, tipo, uma coisa bem impossível com a odd baixa. Mas aqui tá justo, eu achei justo. Enfim, rapaziada, e na última aqui que eu falei pra vocês, deu bom, né? O Igor Jesus acabou marcando. Então, obviamente, temos aí a KTO com as melhores ODDs do Brasil. Se você for maior de 18 anos, vai na KTO, obviamente, com responsabilidade, né? League One. De 2002 a 2008, o Lyon conquistou 7 títulos seguidos da França. E o PSG, cara, quem sabe, era apenas mais um time mediano lá da Liga Francesa, cara. Tinha vários times acima do PSG, né? Ele não tinha muita expressão. O Marselha, Lyon, Saint-Étienne, sempre eram times que chegavam mais e tinham mais validação que o próprio PSG, cara. Acho que até o Bordeaux era mais respeitado, mano. Não sei. Porém, depois do dinheiro absurdo injetado pelo Qatar, estrelas chegaram ao time, super estrelas mundiais, né, rapaziada? Primeiro montou aquele time lá com Lucas Lavezzi, Davi Luiz, né? Obviamente, depois chegou o Matuidi e tal. Eu lembro porque eu jogava com o PSG, né? Todo mundo sabe por isso, né, mano? O PSG embalou uma sequência de 4 títulos seguidos em 2012, em 2013, 2014, 15 e 16. E atualmente tem apenas, simplesmente, 11 League One. Um time que até ser comprado pelo Qatar tinha só 2, mano. Bizarro o que o dinheiro pode fazer, né? Kylian Mbappé é o maior artilheiro da história do clube e o PSG é o maior campeão da história da Ligue 1. Libertadores. O Flamengo venceu a Libertadores 2025 e se tornou o maior campeão da história da Libertadores entre os times brasileiros. Então, eu falei isso no último vídeo aí, eu falei, rapaziada, o maior campeão da história da Libertadores
é esse time que eu vou falar ainda, né? O pessoal, não, é o Flamengo. Eu falei, mano, que Flamengo, doido? O Flamengo é o maior campeão da Libertadores entre os times brasileiros, tá, rapaziada? O Flamengo tá longe de ser o maior campeão da história da Libertadores, envolvendo todos os países sul-americanos. Isso porque o maior campeão da história desse torneio ainda é o Independiente, cara. O clube argentino conquistou simplesmente 7 títulos da Libertadores, um recorde absoluto da competição. Em 1964, 65, 72, 73, 74, 75 e 84. É por isso que o Independiente é conhecido como o rei das Copas. E mesmo estando em um jejum de mais de 42 anos sem conquistar, ninguém chegou no Independiente ainda, irmão. Bizarro, né, cara? Os maiores campeões da Libertadores agora, rapaziada, são o River Plate com 4, Flamengo com 4, Estudiantes com 4 também. E aí depois vem o Peñarol com 5, Boca Juniors com 6 e Independiente com 7, rapaziada. Champions League. Essa aqui eu acho que eu nem preciso falar, né? Chover no molhado, mas eu trouxe algumas informações relevantes mesmo assim. O domínio absoluto do time merengue começou lá na década de 1956, né, rapaziada? E aí, o Real Madrid simplesmente ganhou em 56, 57, 58, 59 e 60, mano. O cara meteram 5 títulos seguidos de Champions League, mano. Isso é bizarro pra caramba, mano. Os símbolos daquela era Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás. Pouca gente sabe, rapaziada, que o Real também ficou em um jejum de 32 anos sem ganhar a Champions League, cara. Exatamente, o time ficou de 1967 até 1997 sem ganhar a Champions, mano. Então a gente vê aí, por exemplo, o Independiente há 42 anos sem ganhar, pode ser que dê a volta por cima. Olhando o cenário global de economia e tal, a crescente dos times brasileiros é meio improvável, né? Mas quem sabe? Nunca se sabe. A economia é uma coisa doida. Daqui pode vir um governo aí que deslancha tudo, né, rapaziada? Em 1998, com os galácticos de Zinedine Zidane, Raul, o Real Madrid voltou ao topo e ganhou em 98, 2000 e 2002. E aí depois veio aquela era de Cristiano Ronaldo e tal, 2014, 16, 17, 18, conquistando títulos, né, rapaziada? E atualmente o Real Madrid é o maior campeão da história da Champions com 15 títulos. E o Brasileirão. Rapaziada, esse aqui também não tem muita... Todo mundo sabe, né? Não tem muita surpresa, essa é a palavra. O clube que tem 12 títulos do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Foi o grande primeiro dominante nacional quando o futebol brasileiro ainda estava se estruturando, ganhando em 1960, 67, 67, exatamente. 67 duas vezes, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano, cara. Que foi a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Aí a galera entra falando de fax e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, né, rapaziada? Eu só tô trazendo as informações aqui. Em 1969, ganhou novamente o Robertão, com os títulos de 72 e 73, 93 e 94, 95 e 2015. Sim, o Palmeiras ficou num jejum de 21 anos sem Brasileirão aí, mas depois da chegada da era Crefisa, não sei, né? Não sei se o pessoal do Palmeiras acha ruim, não sei. O intuito aqui do canal não é ser polêmico, né? Então, mas pode chamar de era Crefisa, né, rapaziada? Chegou a Leila, Abel Ferreira, todo esse... se o pessoal fala Palmeiras do Parmalat, pode falar Palmeiras da Crefisa. Acho que não soa como ofensivo, não, né? Eu pelo menos acho que não. E também, se você gosta de futebol e se ofende por isso, vai acompanhar outro esporte, mano. Então, o Palmeiras ganhou em 16, 18, 22 e 23 e se tornou o maior campeão brasileiro com 12 títulos. Campeonato Argentino. Eu sinceramente confesso que mesmo acompanhando o futebol frequentemente, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, cara, que era o maior campeão da Liga Argentina, né? E em quarto lugar, o Independiente com 16 títulos, rapaziada. Depois, em terceiro lugar, temos o Racing com 18 títulos. Em segundo lugar, o Boca Juniors com 35 títulos. E em primeiríssimo lugar, River Plate. É o maior campeão da história do futebol argentino, da Liga Argentina, né, rapaziada? E a maior hegemonia do clube foi de 1941 até 1947. No intervalo de 7 temporadas, o River Plate conquistou simplesmente 5 títulos do campeonato argentino. E aí, depois, cara, são 37 títulos. Vou falar bem rápido aqui, ó, mas eles ganharam em 1920, 32, 36, 37, 41, 42... Não, vou falar não, que é muita imagem pro editor ir atrás. Deixa aí. Mas foi muitos anos, rapaziada. Muitos anos mesmo. São 37 títulos, simplesmente bizarro.
Não, rapaziada. Enfim, esse foi o vídeo. Ah, Vitorano, ficou faltando tal liga. E sim, sabe por quê? Porque esse é o vídeo que a gente pode trazer parte 2. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês querem uma parte 2, comenta aí sua opinião, né, rapaziada? Não esquece de se inscrever aqui no canal Victorando Foot. Nesse comecinho de ano a gente tá com um ritmo um pouco mais lento, tá, rapaziada? Porque, mano, é o ano todo com muito conteúdo, né? Se eu falasse ralando, o pessoal ia falar, influência rala quando? Realmente eu acho que eu não posso usar essa palavra. E as pessoas até que tem um pouco de razão. Mas eu tenho uma rotina bem frequente de criação de conteúdo, tá, rapaziada? Que exige da mente. Mas enfim, vamos finalizar o vídeo, né? Vamos finalizar o vídeo. Valeu, fui, tchau.